Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tuvis Podcast. Aqui a gente fala de tecnologia, inovação e como isso tudo impacta a sua vida no dia a dia. Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista focada em inovação e hoje a gente tem um assunto muito especial. Aliás, eu tenho uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez um pedido de refeição na sua casa ou no escritório? Esse mês? Essa semana? Ontem? Hoje? Quando foi? A gente precisa ter uma interação aqui com o público também para eles poderem compartilhar, mas quem vai responder essa pergunta agora para a gente é o Rodrigo Lataro, meu querido co-host, que mais uma vez está aqui para me ajudar a conduzir essa conversa. Ele é VP de Growth e Marketing da Tuvis. Rodrigo, qual foi a última vez que você fez um pedido? Ontem. Ontem. Quase todo dia. iFood é vida, gente. Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso a gente conta com uma convidada especial, Ana Carolina Vidal. Eu vou ler aqui o currículo dela, que é admirável. Com muita experiência profissional e sucesso na carreira, estou falando de Ana Vidal, que é referência em liderança e engajamento de times comerciais. Ela é graduada em marketing pela USP, com MBA em engenharia financeira pela FIA, e nos últimos 15 anos atuou em multinacionais renomadas como a Ambev, a Whirlpool, até a startup de tecnologia. Atualmente ela está no iFood e ocupa o cargo de Head de Growth e Expansão, com o desafio de liderar os times comerciais e de Customer Success. Ana, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, gente. Bom dia. Que bom que você fez o seu último pedido ontem. Só libero, porque não foi hoje, porque estamos cedinho aqui, a gente tomou café da manhã junto. E eu quero saber da Patrícia depois também, antes que ela se esquive da pergunta, quando foi a última vez? Foi ontem também. Gente, foi o povo não cozinha aqui. Nitidamente não cozinhamos. E olha, é isso que eu queria falar sobre essa transformação de comportamento, porque pensa nos últimos 10 anos. 10 anos atrás, a gente só pedia pizza, né, no delivery, e mesmo assim por telefone. Quer dizer, 10, talvez 15. O iFood tem o quê? Quantos anos? 13? 2011. 12 anos. E houve essa mudança cultural, né? É uma mudança de comportamento das pessoas e que virou uma mudança cultural no sentido de, se a gente é o que a gente come, o cardápio ficou bem mais variado, né? Porque não é mais aquela coisa, um restaurante que te entrega, agora você tem milhares de opções, né? Conta para mim, o que você viu acontecer nesse mercado nos últimos anos? Olha, acho que transformação, né? E eu acho que a pandemia acelerou bastante essa transformação. Até pré-pandemia, o iFood fazia, 16 milhões de pedidos. Já era grande, mas durante a pandemia e hoje a gente chegou em 65 milhões de pedidos por mês. Então, efetivamente, mudou o hábito e mudou o consumo. E, Rodrigo, até quando a gente cozinha, a gente pede o ingrediente ou o vinho que combina melhor com aquele peixe que você está cozinhando para aquele momento. Então, efetivamente mudou os hábitos aí, mudou a forma, né? Acho que hoje em dia as crianças falam: mãe, pai, posso pedir um iFood hoje? Né? Hoje já chegou o dia de eu pedir minha pizza, meu hambúrguer. Então, você vê uma transformação efetivamente cultural na forma como faz a refeição e nos perfis. Acho que também, quando você pensava em delivery 5 anos atrás, você pensava na pizza do final de semana. Hoje em dia, você pede o whey protein pelo iFood. Você tem saladas na hora do almoço e você pede um almoço super equilibrado. Você pede café da manhã do domingo que você tá com preguiça de ir até a padaria. Ou manda até um presente para alguém no dia do aniversário, um bolo com brigadeiros e tudo mais. Então, claramente transformou. Só de olhar nas ruas, você vê o impacto, muitos entregadores, uma nova economia surgindo, né, ao redor desse formato. E você vê dark kitchens, por exemplo, cozinhas onde não são mais abertas aos públicos, restaurantes que não têm mais salão. Então, a economia efetivamente se adaptou, mudou, transformou, e acho que deixou mais gostosa, saborosa, colorida, essa refeição diária ali. Eu, particularmente, pedia muito pouco. Hoje em dia, peço mais que uma vez por dia. Eu acho que a gente tá falando de pandemia, né? Mas eu acho que, pelo menos comigo, teve um carinho especial no meio da pandemia, porque teve também essa transformação do iFood ser a comida, a refeição que você pede, pro todo. Veio o mercado, veio várias farmácias, você falou, cara, eu não posso sair de casa, não tenho... E aí você começou a entregar tudo isso em casa. Então o iFood hoje é muito mais que refeição, né?
Até teu parceiro, às vezes, você planeja, às vezes, coisas que você pede durante casa. Então, eu acho que também teve um pouco desse carinho do público com o iFood no meio dessa loucura que foi a pandemia, né? Interessante. Com certeza. Hoje, farmácia, a gente é uma coisa que, de madrugada, você acordar para ter que ir na farmácia, não faz o menor sentido. A refeição do seu pet não é só a sua, né? Você pede a ração, Sim. alguma alimentação ali pro seu cãozinho, pro seu gatinho. É a conveniência, né? Eu acho que mais do que, assim, simplesmente a alimentação, que, claro, iFood a gente relaciona principalmente com as refeições, mas essa conveniência cresceu de tamanho, né? Você sabe que semana passada a gente estava num barzinho, fazendo uma entrevista, trabalhando, tá? Ok, Num barzinho à noite, trabalhando. Era uma entrevista que começou às 9h30 da noite e acabou por volta de 11h30. Só que à meia-noite, a minha assistente de direção ia fazer aniversário. E a gente num barzinho assim, eu me lembrei, eu falei, cara, não vai dar tempo de ir embora, vou pedir um bolo, uma sobremesa. Não tinha nada doce nesse barzinho. Aí eu falei, puxa, não vai dar pra gente cantar parabéns, assim, com um bolo. Puxa, não tem nenhuma sobremesa. Aí um entrevistado falou, eu vou pedir um iFood, disfarça aí. Aí ele pediu um iFood, um bolo que chegou 1h da manhã, mais ou menos. E eu falei, nossa, vai demorar muito. Aí ele falou, não, rapidinho. Aí ele falou, você acha que esse horário você ainda tá aqui? Foi antes de 1 hora, porque ele me mostrou o celular e era 00:35. Quer dizer, a gente pediu e chegou em menos de 1 hora um bolo bonitinho. Foi, gente, emocionante, foi uma gracinha. Ela ficou muito surpresa, sabe? É muito interessante, porque você tem 24 horas por dia alternativa, né? Não é mais aquela coisa horário comercial. É conceito de tempo e conceito de distância, porque também não tem mais. Você fala, não, eu queria alguma coisa, na nossa época, né? Eu queria uma coisa que tá no outro bairro ou próximo. Cara, você pode pedir. Você tá dentro ali da distância que você pede coisas que você não pediria, ou você tem que sair da sua casa pra pedir. E o tempo, você tava num barzinho, 11h30 da noite e chegou um bolo pra você. Incrível, né? Então, Gostoso ainda. comportamento, né? E carinho com os outros também. Durante a pandemia, muita gente mandando refeição pra mãe, pro pai, pro irmão. Quero te fazer um agrado, hoje é seu aniversário, eu não posso estar com você, mas vou te mandar um almoço especial. E você pede aquele restaurante que a pessoa mais gosta e chega lá e ela tem uma refeição Eu gostosa. nunca ganhei tanto bolo Então... de aniversário. É mesmo? Bolo. Tinha muito. Meu aniversário, imagina, o primeiro. Eu amo aniversário. Amo. O meu aniversário é um evento pra mim no ano. Que dia é? Dia 17 de julho. Guardem, ouvintes. Guardem. Família já sabe, mas 17 de julho. Mas mandem vinho, uma refeição salgada, não mandem o bolo, tá? Então, acho que foi o primeiro ano, acho que ninguém, tipo, o agrado, o carinho. De repente, quando eu vejo, depois eu mostro uma foto pra vocês, tinha uma mesa que tinha uns 6, 7 bolos. Eu falei, o que a gente vai fazer com tudo isso? Muito bom. Comer, né? Não tem jeito. Carinho, a gente recebeu. E mandava isso na pandemia. Era isso, ou chocolate, ou qualquer outra coisa. Ana, a gente está falando dessa transformação e aí eu queria relacionar isso com a sua trajetória, né? Porque você veio trabalhando também em empresas grandes e provavelmente acompanhando aí o comportamento também das pessoas, né? A Whirlpool, puxa, as pessoas têm... faz parte do dia a dia também, né? Comprar eletrodomésticos, né? Faz parte da intimidade das famílias, né? Então conta para mim da sua trajetória, como é que foi até chegar no iFood? É legal como a vida é um conjunto, né? Então, eu comecei na Ambev, uma empresa extremamente tradicional, fiquei 7 anos num mercado de bebida que está muito com o consumidor, muito no momento de sempre comida ou festa, né, gente? É um ponto em comum aqui da minha carreira. Por que será, né? Vamos esperar um pouco mais isso aqui. E aí eu era, acho que um mercado extremamente tradicional, com um modelo de gestão extremamente tradicional, mas que me deu base e que me fez ser muito rápido, aprender muito e estar muito atenta. E aí eu fui para a Whirlpool. Sim, você entra na casa dos consumidores, você entende como as pessoas se relacionam, como que é o estilo de família do brasileiro, como está mudando a estrutura familiar e, naturalmente, como você desenvolve novos produtos para essa estrutura familiar nova. E, aos poucos, você entende que os hábitos começam a mudar também e que, talvez, uma família nova, hoje em dia, está querendo deixar um espaço maior para a sala, que ela vai usar um pouco menos a cozinha, que antes eram gigantes. Então, que assim como o eletrodoméstico muda um pouco, o seu hábito muda também. E você vai acabar usando tecnologia de uma forma diferente. Acho que, hoje em dia, a forma de pedir comida
é um reflexo de muita tecnologia no seu dia a dia, mas a forma de você falar com seus amigos, a forma de você se relacionar e conhecer pessoas é diferente, a forma de você trabalhar é diferente. Então, você vê essa mudança. Eu acho que eu fiz a transição de carreira ali num momento muito próximo à pandemia. Assim, eu fiz em agosto de 19, eu saí da Whirlpool e fui pro iFood. O iFood era pequenininho, tinha 1.800 funcionários, né? Então, ainda não era o iFood que a gente conhece hoje. Hoje, quantos são? 5.500. Então, assim, mudou muito. E hoje fazem 65 milhões de pedidos. Então, Não, é impressionante. Eu tô com os números aqui, olha aqui. Segundo os dados do iFood de 2021, o aplicativo conta com mais de 1,5 milhão de downloads por mês. Além disso, a plataforma opera em mais de 2.000 cidades do país e tem mais de 270 mil restaurantes parceiros. Alcançou o patamar de 65 milhões de pedidos entregues todo mês e 18 milhões de usuários únicos por mês. É muito impressionante. perfeito. Então, assim, é gigante. O que cresceu nos últimos 4 anos é absurdo. E eu acho que, assim como nós, com a tecnologia também. Porque a forma de ouvir música mudou completamente. Tudo se transformou. Então, quando eu vim, eu não imaginava que eu iria passar por uma transformação como profissional tão grande e que seria tão diferente. Eu até confesso que quando eu cheguei no iFood, eu falei, gente, talvez não tenha feito o melhor movimento de carreira. Nos primeiros 30, 60 dias, eu fiquei até assustada. Você falando, meu Deus, muda tudo muito rápido, é tudo muito volátil, eu preciso aprender numa velocidade que eu não estava acostumada. Mas 60 dias depois, você trabalhando com tecnologia, você ama, e você fala assim, olha os movimentos, as tendências, e aí você abre um olhar para o mundo, para a sociedade, para as transformações, que aí é incrível, aí você se desenvolve muito. Então, eu acho que eu cresci muito junto com o negócio, muito junto com as tecnologias, e foi no momento ideal, assim. E pensar que ela é a head de growth, veja bem, head de expansão. Então, se a gente pensar nesse crescimento do iFood, desse período que ela está lá, olha só quem é responsável também. Muito bom. Não, é claro que, lógico, a pandemia fez realmente uma mudança, um divisor de águas nessa área de delivery, é inegável, só que não tem passo para trás, né? Essa que é a questão. Eu acho que foi para a gente tem sempre aquela ideia de que é um pêndulo, né? Então, que os hábitos a gente vai muito para um lado, até numa situação tão extrema como foi a pandemia, e que depois a tendência é voltar, retrair. A gente está falando, por exemplo, de trabalho remoto, né? As pessoas agora estão numa tendência de querer voltar para o presencial, assim, de querer se encontrar. Mas talvez o híbrido ainda seja um meio de caminho mais sustentável por mais tempo. O que aconteceu? Bom, acabou a pandemia. E aí, o que aconteceu com esse crescimento do iFood? Olha, a gente teve um boom muito grande mesmo. E aí, a hora que começou a reabrir, sim, foi um momento onde a gente teve que se readequando, porque efetivamente as pessoas queriam ir para um bar, ver os amigos, queriam confraternizar. Mas a mudança no hábito foi tão grande que elas continuaram trabalhando em casa e pedindo seu almoço. Ou a mudança de hábito foi tão grande que você começou a pedir um café da manhã. Então, o crescimento não continuou na mesma proporção que teve durante a pandemia, mas a gente conseguiu manter o patamar. E a gente consegue, ainda hoje, a gente vem com uma crescente muito grande de novos usuários. Parece, acho que a gente que está mais em São Paulo, vivendo mais, nossa, todo mundo já usa iFood. Não, a gente ainda tem muita gente, então todos os meses novos usuários, muitos downloads, e esses novos usuários ajudam a gente a manter o crescimento, por mais que não seja tão exponencial. Então, por mais que talvez a frequência do Rodrigo, que durante a pandemia pedia 3 vezes por dia, hoje está em 1h30, esses novos usuários ajudam a gente a continuar crescendo, indo para novas cidades no interior, conseguindo chegar em lugares que antes não era possível. Isso que eu ia te perguntar, vocês estão aonde? Vocês estão crescendo para onde? É o interior de São Paulo? Vocês estão em outros estados? Interior do Brasil. Uhum. A gente hoje está chegando em cidades de 30 mil habitantes, por exemplo. Nossa. Então, a gente está indo para cidades bem pequenas já. A gente começou muito, né, pelas grandes cidades, pelas capitais. Aí cidades próximas às grandes capitais, porque o hábito já é mais, então elas conurbadas, né, as que estão bem próximas.
até 100 mil habitantes, até 50 mil habitantes, agora a gente já está em 30 mil habitantes. Que E incrível. a ideia é a gente conseguir chegar nos 5 mil municípios brasileiros. Deve ser muito interessante, porque quando você fala do iFood, a gente está falando de transformação, de pandemia, você acabou de falar, não, continua crescendo. E eu acho que aqui em São Paulo, arrisco dizer que o iFood continua crescendo, porque o hábito também mudou. Hoje o iFood é meu parceiro no dia a dia. Vou receber visita em casa, deixa eu pedir as coisas rápido, e não é normalmente a refeição, é qualquer coisa que compõe um lugar que eu preciso rápido. Bolo de aniversário da tua amiga. Então, assim, em cada cidade que você entra, deve ter uma super pesquisa para entender qual a curva que essa cidade tá. Vai ser a comida, vai ser a facilidade do mercado, vai ser o pet. Às vezes a curva é blá, blá, não vamos começar com comida, depois vem toda essa facilidade. Perfeito. Dentro dos modelos de crescimento, a gente sempre começa pelo tradicional pizza e lanche Ok. e hambúrguer, que é onde todo mundo pensa pela primeira vez em usar um iFood. Aí você diversifica, você tem um japonês, você tem um árabe, você tem um mexicano. Então você diversifica um pouco da culinária, mas ainda pensando muito no hábito do jantar. E aí depois você começa a ir para outros hábitos de consumo, que é o almoço, o lanche da tarde, o açaí, o café da manhã. E aí você vai compondo e até chegar na conveniência, né? Só uma garrafa de vinho, agora vou pedir a minha farmácia. Então, é sim Tem essa curva. tem uma curva de evolução do hábito. Claramente, isso é super importante para nós. E também, construção de preço é uma coisa que a gente olha, por exemplo. Eu tenho que ter todos os tickets médios, né? Tipo, porque na cidade eu vou ter a pessoa que pede uma refeição que custa 100, 150 reais. Eu vou ter a pessoa que quer pedir um almoço de 20 reais. Então, eu tenho que ter diversidade em tempo, né? Horário do dia. Eu tenho que ter diversidade no tipo de culinária. Eu tenho que ter diversidade no ticket médio daqueles restaurantes ou porções que estão ali. Eu tenho que ter distância, raio de entrega, né? Factível, grandes o suficiente para atender, às vezes, de uma cidade na outra, para o interior, a gente está vendo muito isso. O restaurante é referência na região, e a pessoa quer, às vezes, 10 quilômetros, 15 quilômetros, você mudou de cidade. Então, Campinas, Jundiaí, isso acontece muito. Então, é um raio de coisas que a Mas gente tem uma olha. educação também, não tem, Ana? Porque se você chega numa cidade X e vai implementar um iFood com toda essa curva, eu sou dono de um restaurante que nunca o iFood chegou lá. Eu também tenho que explicar para esse dono de restaurante, ei, veja, vamos aqui, você tem que entrar no iFood, tem todo um processinho também, né? De educação. Sim. E esse é meu dia a dia, a gente mexe muito com restaurante, assim. A gente precisa trazer muito restaurante para dentro. E hoje em dia o restaurante, nem todo mundo ainda está super familiarizado com o delivery e não entende os benefícios do delivery. Entende por que ele vai pagar uma taxa ou quais são os benefícios que ele tem de estar dentro de uma grande plataforma onde ele vai acessar novos consumidores, novos hábitos de consumo. Então, é uma educação para o restaurante, é uma educação para o consumidor, é uma educação para os entregadores também. As pessoas também não estão acostumadas a trabalhar ali, como funciona, a mexer num aplicativo. Então, é todo um ecossistema que você vai desenvolvendo aos poucos. E aí, normalmente, você traz um ou outro restaurante, aí a gente tenta trazer restaurantes importantes da cidade para ele virar referência, e aí os outros acabam vindo junto. E depois de um tempo que você trouxe a melhor oferta, começa a desenvolver uma oferta especializada. Então, o dono do sushi, ele entende que ele pode fazer um poke para o almoço. E aí ele abre, no almoço ele não abre o salão, mas ele abre ele usa só a Só o cozinha, delivery. porque aí ele ganha ali, o espaço já está gastando, o aluguel, a energia funciona, e ele consegue ter uma renda extra. Mas até você chegar nesse nível de maturidade, que você já vê em capitais e tal, é um processo, assim. Então, Cara, uma operação gigante, né? É muito interessante. Você falou numa palavra, eu acho que fundamental, que é ecossistema, né? Quer dizer, quais são os parâmetros de crescimento do iFood? Não é só número de downloads e de usuários, mas é também o número de restaurantes que estão dentro da plataforma e o impacto que vocês causam nessa economia, né? Porque eu já entrevistei restaurantes que dizem que foi um divisor de águas também quando entrou no iFood, porque se você entra na home, né, nas promoções, isso faz uma diferença gigante, que muitas vezes, assim, de restaurante não ter capacidade de entrega para tanto pedido que aconteceu. Ou quando você sai, por outro lado, desse destaque, também o que acontece, o reflexo que acontece na cozinha do restaurante. Então tem que estar muito afinadinho, né? Assim, com a capacidade de entrega, com a expectativa do restaurante. sim, esse equilíbrio
ele não é trivial, porque você achar o ponto ótimo entre ter uma oferta boa e preparada para entregar com qualidade. Às vezes você tem essa oferta, mas os usuários não estão acostumados a pedir ainda. Então você tem que desenvolver a oferta e tem que trazer o usuário. Então, tem que contar para as pessoas que o iFood chegou naquela cidade. Você tem que estimular um hábito novo. E você tem que ter uma entrega de qualidade. Porque às vezes você tem o usuário que comprou, está esperando ali em 30 minutos. Você tem o restaurante que preparou uma refeição deliciosa e você não tem entregador disponível para fazer naquele tempo. Então, a gente tem que ir desenvolvendo a cidade em ecossistema mesmo. E simultaneamente, é a logística junto com a oferta, junto com a demanda. Porque senão fica desequilibrado e alguma das partes normalmente não fica feliz. Ou o usuário porque entra e fala, mas não tem nem um restaurante gostoso, o que eu queria pedir não está aqui. Ou, nossa, mas minha entrega demorou. E aí você frustra. Ou o entregador logo e fala assim, nossa, mas eu não recebo o pedido por esse aplicativo. Todo mundo fala que é incrível, mas não tem nem usuário, nem oferta. E aí o entregador fica triste porque ele também não está tendo uma receita. Ou o restaurante está lá preparado para cozinhar e não tem o pedido, porque o usuário final não entrou. Então, para não frustrar nenhuma das frentes, é importante a gente entrar em conjunto e atuar em conjunto para que cresça consistentemente organizado em cada uma das cidades. Então, vocês entram com essas 3 frentes, assim, em paralelo. Não é que, puxa, vamos conquistar usuários. Não adianta se não tem restaurante ou se não tem entregador, né? A gente começa um pouquinho por restaurante. Acho que o start é na oferta. A gente tem uma oferta ali de qualidade. E aí a gente vai para usuário e entregador. Então, acho que um pouco nessa sequência. Então, começando sempre pela oferta. Mas não adianta chegar num nível de maturidade 5 da oferta se o de usuário tiver nível 1. E com a experiência que você já tem, os dados que você já tem, você já consegue chegar de uma forma mais assertiva nas cidades novas? Ou Isso é o desafio diário da nossa operação. Assim, sim, a gente avaliar renda, dados, número de pessoas, número de lares, idade média das pessoas, se é uma cidade universitária, se é uma cidade turística. A gente avalia tudo para escolher, primeiramente, qual cidade a gente ataca primeiro, a gente vai primeiro. Para escolher a oferta também, né? Porque tem que ter oferta disponível. Então, quantos restaurantes tem naquela cidade? Quantas CNPJs que trabalham com alimentação estão disponíveis ali? Como eu transformo isso em lead para eu poder captar ali através do nosso ecossistema? Então, a gente usa muito dado. É uma empresa data-driven total. Então, assim, a gente usa muitos dados para conseguir ser mais assertivo. Sempre funciona, gente. Não, né? Mas às vezes. Porque tem os dados, mas acho que tem essa coisa da educação também. Porque às vezes a cidade tá sedenta mas aí você tem que conquistar o dono do restaurante, você tem que conquistar o usuário, aí você tem que achar quem que vai levar, porque é uma grande logística. Porque o que você está ensinando para a gente aqui é uma operação gigantesca. Né? É muito interessante, porque a gente às vezes tem só a visão de quem é o usuário e fala, poxa, demorou, chegou frio, ou não. Poxa, como chegou rápido. Nossa, conseguimos às 2 da manhã um bolo de aniversário, né? Quer dizer, o tempo inteiro você está ali avaliando, né? E aí eu queria chegar na tecnologia que existe por trás disso tudo. O que você pode compartilhar com a gente em relação a essa evolução em termos tecnológicos? O iFood só é viável por causa da tecnologia, né? É uma empresa de tecnologia. Desses 5.500 funcionários, mais de 2.000 funcionários estão na área de tecnologia. Então, é tudo um grande processo e é tudo muito pautado nisso, né? Não seria factível sem elas. O que a gente pode falar? Assim, a gente trabalha todos os dias para conseguir desenvolver os melhores algoritmos possíveis para atender o usuário, né? Então, para garantir, agora a Ana entrou na dieta, então ela só está pesquisando coisa saudável. Então, talvez eu tenha que sugerir restaurantes que ela não conhece, mas que são saudáveis e que talvez ali eu aumente a possibilidade dela ficar feliz com a minha oferta. Ao mesmo tempo, você desenvolve algoritmos para como que eu faço o entregador ter o menor deslocamento possível, o maior ganho possível e que a comida chegue o mais rápido possível. Otimizar toda essa logística, né? Toda essa rota de quem é o entregador que eu vou chamar,
Será que ele consegue sair com 2 pedidos ao invés de um para ele ganhar 2 entregas no mesmo trajeto? Sem prejudicar o tempo de entrega? Como ele não fica esperando? Então, a gente tenta acertar ao máximo para a hora que ele chegar, a gente terminar de lacrar ali o pedido. Acerta sempre? Não, mas é um desenvolvimento contínuo ali para que você consiga chegar na melhor roteirização, no melhor algoritmo e também valorizar os melhores profissionais, né? Também a pessoa que está todo dia ali, logada comigo, que sempre faz entrega, que sempre recebe avaliação nota 5, como que essa pessoa recebe mais entrega? Como que ela sempre tá trabalhando, tá disponível, tá tendo um bom nível de Um refúgio remuneração? mais personalizado, talvez? Quando a gente fala de tecnologia, cada vez ele fica um pouco mais personalizado com o meu uso? Eu acho que esse é um papel da tecnologia, né? A gente Sim. conseguir personalizar e customizar Uhum. para todo mundo que consome o ecossistema, seja para o restaurante, seja para o usuário, seja para o entregador. Eu entrevistei uma vez o gestor de um restaurante tradicional aqui de São Paulo de feijoada. E aí ele estava me contando sobre a transformação da relação entre o salão e o delivery. Então, inicialmente, o salão dominava o faturamento deles, porque, puxa, famílias iam lá e tal. E aí, com o iFood, eles começaram a perceber o mapa de calor das vendas. E perceberam que a Zona Leste era uma área muito importante e o restaurante fica nos Jardins. Aí eles criaram um centro de distribuição, uma cozinha só para atender delivery na Zona Leste. E eles começaram a atender delivery ali e o salão passou a ser, sei lá, 30%. Eu não vou dizer o nome do restaurante porque eu não sei se o número é exatamente esse. Mas eu acho que era assim, o salão virou 30% e o delivery virou 70% num período de tempo muito rápido. É interessante como a tecnologia permite isso, né? Que você conheça onde está o seu consumidor, um consumidor que não vai cruzar a cidade para vir no seu salão, mas ele quer a conveniência. Aí você atrela tudo isso a uma embalagem perfeita que chegue, uma feijoada. Tem prêmio de Maravilhoso. embalagem hoje no delivery. Eu descobri isso essa semana. É mesmo? Eu fui lá, eu adoro um restaurante, também não pode falar nome, né? Então a gente não fala, mas eu adoro um restaurante, que a comida é maravilhosa. E aí, chegou numa embalagem, gente, olha, custou mais a embalagem do que a comida. Nossa, às vezes eu tenho essa impressão mesmo. Linda, uma caixinha dentro da caixinha, e eu simplesmente pedi um macarrão, tá? Mas era uma... Aí quando eu virei a embalagem, tá lá, prêmio de embalagem do ano pela revista, pelo não sei o quê. Falei, gente, mas agora tem prêmio de embalagem? Tem, é impecável, porque manteve a comida, manteve a minha experiência e o restaurante, que você não vai mais no salão. Acho que o objetivo é me entregar a mesma experiência na minha casa de uma forma diferente. E maravilhoso. Então até isso já está se desenvolvendo. Tipo, não, deixa eu entregar a Eu tô até com experiência no vontade de salão. perguntar qual é É o restaurante. restaurantino. Tá. Maravilhoso. Um restaurante italiano bem conceitão, mas ele entrega uma experiência no salão. E aí tem isso, né? Vai para sua casa. E a própria iFood conta pra gente, porque eu não entendi. Eu fazia uma academia aqui na frente, tinha um centro de distribuição do iFood. Eram mini lojinhas igual da feijoada, dentro de um complexo cheio de cozinhas. Isso, existe um shopping de Shopping de delivery. cozinha. Chama Dark Kitchens. Tá bom? Normalmente é tipo um shopping só de cozinhas. Então, hoje em dia as pessoas fazem essas cozinhas para alugar. Então, é realmente um shopping, uma cozinhazinha do lado da outra. As pessoas alugam literalmente um espaço, que é uma cozinha com um espaço para refrigerar, armazenar embalagens e tudo mais. Super enxuta a estrutura, porque você consegue ter um custo muito menor. E aí você está normalmente muito bem localizado, numa área quente, onde tem muito consumidor próximo e que você consegue dar um bom atendimento. E aí você tem 1 milhão de culinárias. Às vezes, mesmo o dono do restaurante, ele tem várias cozinhas diferentes. Ele tem um mexicano, ele tem um japonês, e isso facilita, porque ele tem uma cozinha para cada um, com os ingredientes específicos. Então, isso tá bombando. Agora- Em alguns lugares em São Paulo, quando você vê muito entregador, tipo uma concentração, normalmente existe um shopping de dark kitchens, Ok. que são essas cozinhas. E esses dark kitchens são do iFood também? Vocês já entraram nesse mercado, não? Não, essas cozinhas são normalmente de outros restaurantes. A gente tem alguns supermercados nossos que são próprios, então, mas são alguns espalhados em São Paulo, pequenos, e aí são próprios. E aí a gente é uma parceria, na verdade, mas aí é a iFood entrega mesmo, a iFood Express. Aí vocês entrarem Vou no perguntar, tem Exato. são de vocês. Aí tem um iFood Express.
tem um mix de mercado mesmo, sabe? Conveniência ali. Que entrega super rápido e a gente tem algumas lojas. Porque você já tem o comportamento do consumidor, já sabem o que eles pedem normalmente, onde eles estão. Quer dizer, realmente a tendência é que vocês façam um serviço mais rápido e mais eficiente, né? Muitos parceiros, em alguns momentos, a gente acaba compartilhando. Olha, você tem um restaurante mexicano, só que eu tô vendo que não tem oferta de mexicano nessa cidade, que é do lado da tua. Você não gostaria de abrir uma cozinha lá? Porque existe uma demanda lá. Vai ser bom para você. E aí a gente compartilha e a gente constrói planos em conjunto com alguns clientes. Então, existe isso também, para a gente estimular a ter uma oferta de qualidade. A gente está falando da tecnologia e aí tem uma coisa polêmica até, né? O famoso certificado lá, né? Você vai no Instagram, tem um selinho que você é um perfil certificado. Você vai no Twitter, que deu aquela bucha toda lá, que tiraram a certificação de todo mundo. No iFood tem. Porque você olha os restaurantes lá, ele tem Avaliação. o selinho, né? Que ele é um top restaurante. Como é que é esse processo? É para escolher ele mesmo? Certifica? O iFood vai lá e põe esse selo nele? A gente tem algumas frentes lá dentro. A gente tem a nota, avaliação, isso é para todos os restaurantes. E essa é como se fosse uma avaliação sua no Uber, ou a avaliação do motorista do Uber. Então, todo mundo faz um pedido, pode ir lá e deixar um comentário, uma avaliação, uma nota para o restaurante. Tá. E aí, isso dá a nota dele. Isso já é uma certificação. Muitas pessoas acabam consumindo e escolhendo os restaurantes por essa avaliação. O outro são nossos super restaurantes. Além dessa nota, a gente avalia nível de cancelamento, tempo de entrega, quantidade de entregas. A gente tem alguns itens que a gente avalia e a gente dá o selo de super restaurante para os restaurantes que operam muito bem. E, além disso, se você... Aí é específico, né? Algumas pessoas veem o gourmet. Se você é uma pessoa que gosta muito de culinária, tá? Então depende. Depende do que você consome. Mas aí você vê o iFood Gourmet. E aí é uma seleção mesmo de restaurantes super bem conceituados, com nome no mercado. Provavelmente o restaurante que você entrevistou que vende feijoada e o filho italiano devem estar lá dentro. E aí é o iFood Gourmet. E aí ali tem uns restaurantes diferenciados, com uma seleção mesmo, com uma culinária de alta gastronomia. E aí é uma seção específica. Então, tem esses 3 níveis. Interessante. E aí, você está falando de... A gente acaba que falou aqui sobre feedback, né? Um pouco do que... de como as pessoas avaliam o restaurante. E eu queria falar sobre como é que isso se dá lá dentro do iFood em relação a esses colaboradores todos, né? A tecnologia também está nessa gestão de pessoas. Você, como uma líder lá dentro, queria entender se a tecnologia está para o serviço que vocês prestam, mas na gestão, porque muita gente que ouve a gente é executivo de empresas de todos os níveis e a gente às vezes fica com essa dúvida, puxa, é uma empresa super moderna do portão para fora, mas e lá dentro? Que tecnologia que existe lá dentro que de fato te chame a atenção? Olha, o iFood é uma empresa de tecnologia, acho que a gente passa por várias transformações, a gente usa para fora como para dentro. Tudo, Ana? Não, né? Tem coisas que talvez a gente ainda esteja no caminho de construir. Mas acho que eu vou trazer um caso aqui que dá avaliação de desempenho de feedbacks, que é uma tecnologia que a gente tem hoje, que ainda nem todas as empresas têm, mas que eu acho que é super legal. A gente está num momento aqui de avaliação de desempenhos dos colaboradores e para tirar... A gente sabe que feedback é importante você tirar vieses, é importante você ser super assertivo, é importante você ter propriedade, assim como para avaliar o restaurante, você tem que ir lá e ter consumido um pedido dele para você ter direito de dar uma nota e você provou aquela comida, você sabe se aquela comida é boa ou não, para dar um feedback você também precisa conhecer a pessoa, você precisa ter trabalhado com ela para poder dar um feedback construtivo. Então, dentro do iFood a gente tem um bot, a gente chama de Judite. Judite. Ok. É homenagem à Porta dos Fundos. Exato, o Judite, exato. Já teve até um comercial do iFood um tempo atrás que falava da Judite. Aí a gente tem a Judite lá dentro, que é um bot que faz a nossa avaliação de desempenho. E lá dentro a gente tem algoritmos, onde as pessoas que vão te avaliar são as pessoas que tiveram maior contato com você. E ele mede isso através do número de reuniões que você fez com a pessoa, do nível, quantidade de e-mails que você trocou, quantidade de interações que você teve no Slack, que é nosso chat interno. E aí você fala, putz,
O Rodrigo conhece muito bem a Patrícia e a Ana, porque ele tocou um projeto, ele fez um podcast com elas, então ele pode avaliar. Ao contrário, se ele não me conhecesse, ele não poderia me avaliar. Então, tem um algoritmo, ele ajuda, ele dá as indicações. A gente faz todo o processo de avaliação lá por dentro. Então, você vai na Judite, você conversa com ela, você fala, oi, Judite, literalmente. E ela fala assim, vamos fazer a avaliação? Você fala, sim, de quem? Aí ela te dá a lista, você põe o número 1, do Rodrigo. E aí fala, como você acha que é a liderança do Rodrigo? Aí você vai anotando, você vai conversando com a Judite e fazendo o feedback dele lá dentro. E depois que você faz, depois de todo esse processo de avaliação, ela consolida um relatório, né? Então já sai relatórios ali falando, putz, o Rodrigo em liderança, ele foi avaliado acima da média dos pares dele, e você também avaliou ele dessa forma. Então, aí tem todo um dá match e não dá match. Então, a avaliação do gestor dá match ou não dá match com o que as outras pessoas estão falando daquela pessoa na organização. Que interessante, porque ela faz um cruzamento, não precisa que ninguém leia todos os relatórios e tire uma interpretação. Não, perfeito. Porque é padronizado também. A própria Judite já te fala se deu match ou não. E a gente só discute quando a percepção do gestor é diferente da percepção de todos os colaboradores e dos liderados. E aí, baseado nisso, saem os relatórios todos de performance. E para quem tem times muito grandes, ou quando você já é gestor, que tem vários... No caso, você tem quantas pessoas no seu time? 356. Ok. Quando você consegue ter um relatório, um tableau, então é um dashboard, onde você vê todos os seus liderados, com todas as notas, você consegue filtrar por pergunta, por quesito, por percentual da avaliação, tudo. Tempo de casa. Tempo de casa, se a pessoa está há mais ou menos tempo na função, senioridade, se ele é nível 1, 2 ou 3. Então, você tem um super relatório onde você consegue avaliar, né, como um todo a saudabilidade. Até histórico. Então, eu sei que Rodrigo e a Patrícia deram match 4 vezes nos processos de, sei lá... Consigo ver. Loucura. Você foi acima da expectativa, depois você foi abaixo da expectativa e agora você está acima da expectativa. E aí, você acha que isso reflete em quê, no fim das contas, no fim do dia? Eu acho que isso aqui tem que transformar o ser humano, assim, isso tudo reflete no processo de desenvolvimento humano. Então, acho que para você estar numa empresa de tecnologia, você tem que estar muito aberto a aprender, muito aberto a receber feedback e muito aberto a se desenvolver todos os dias. Se você não estiver aprendendo todo dia, algo está errado. Então, quando você tem um processo estruturado, com a tecnologia te suportando, você facilita ter insights, você facilita ter aprendizados, você facilita esse desenvolvimento ser mais rápido. E não fica aquele processo moroso, chato, que demora e que às vezes tira a credibilidade. Porque hoje em dia você não quer esperar 1 ano para receber feedback, porque você está me falando, talvez eu já mudei. Talvez eu já não estou mais nesse estágio. Então, você consegue deixar mais divertido, mais leve, mais gostoso, e você acelera a curva de aprendizado das pessoas. É um processo muito mais rápido, né? Se você parar para pensar. Também, por outro lado, se a gente parar para pensar, as empresas de tecnologia, a pressão acaba sendo muito maior. E aí você tem que conseguir, como líder, dar uma suavizada, se aproximar, vamos dizer, entre aspas, perder mais tempo com a pessoa mesmo, do que com esse tipo de trabalho que tomava muito tempo do gestor, né? Perfeito. Eu acho que encontrar esse equilíbrio e dar essa tranquilidade, tirar um pouco dessa ansiedade, também é parte dos gestores dentro da tecnologia, assim. É muito fácil você simplesmente tocar o dia a dia, pedir muitas coisas, estar ansioso em todas as reuniões, só esperando o próximo resultado. Mas você ter ali a proximidade, uma escutativa, parar naquele minuto e olhar no olho do teu colaborador, entender o que vai fazer diferença na vida dele, na carreira, é uma sensibilidade que você precisa ter. O ambiente não vai te favorecer a ter. Normalmente os gestores têm muita dificuldade para ter. E se você encontrar esse equilíbrio, vai facilitar. Agora, quanto mais você sobe na carreira, melhor o líder você deveria, não necessariamente é a prática, mas você deveria ser. Porque é onde você potencializa. Você não vai fazer atividade de 300 pessoas. Você não vai entregar o resultado por 300 pessoas. Mas se você potencializar algo que mude a vida de 20 dessas 300 pessoas, você muda o resultado. Então, você constrói uma empresa. Eu acho que essa coisa de liderança, ela é super polêmica e dá bastante tempo aqui, porque assim,
tem uma mudança de liderança muito grande hoje. Vamos lá, se você olha, a quantidade de pessoas ficando doentes dentro do trabalho é gigantesca. Então, hoje, um bom líder, primeiro que é ter esses dois lados extremamente equilibrados. Sim, seu funcionário tem que entregar resultado, sempre precisou. Né? Não é uma instituição de caridade que as pessoas não trabalham e ganham dinheiro. Sim, ele tem que entregar. Mas um bom líder, ele também tem que entender esse outro lado de que um funcionário feliz, um funcionário tá bem no trabalho e vai entregar muito mais. É que essas empresas de tecnologia, o iFood entre eles, tem metas muito altas e o crescimento é acelerado demais. Então, eu imagino que para o gestor a pressão seja muito grande também em termos de bater essas metas. A saúde do gestor também está em jogo, né? Porque, afinal de contas, você está liderando 300 pessoas e aí com uma responsabilidade muito grande em relação a metas e resultados, né? Então, como é que tem sido isso para você? Até você tem no histórico aí uma Ambev, que é conhecida por comando e controle, né? E de anos atrás, principalmente, eu acho que houve uma transformação também lá, mas antigamente era famosa por isso. E esse comando e controle vem dando espaço, abrindo espaço para gestões e lideranças mais empáticas. Como é que você se coloca aí para a gente... Eu fui bem na época do comando e controle, né? 2008, 2010. Então, assim, acho que você trouxe um ponto muito importante. O gestor precisa estar equilibrado. E eu, Ana, acredito muito mais numa liderança humana, próxima e aberta do que comando e controle. Então, assim, eu gosto do controle, eu gosto do processo e acho que tudo que a gente coloca em processo e rotina flui sem gastar a energia do gestor para que ele tenha que fazer a operação girar. E isso te dá tranquilidade para você poder ser muito humano e estar próximo das pessoas. Então, a rotina é importante, o processo é extremamente importante, mas nada vai substituir a sua proximidade e a sua interação com o relacionamento humano. Então, eu tive Ambev, acho que aprendi KPIs, bater meta, e foi literalmente uma escola, mas eu tive o Whirlpool que me formou muito como líder. Uma líder mais inclusiva, uma líder mais humana, que acho que sempre teve mais a ver com o meu perfil. Então, durante os 5 anos que eu fiquei na Whirlpool, já transformou muito da minha liderança. E hoje no iFood a gente fala muito de liderança inclusiva, tem espaço para você ser bom líder, e a gente busca muito equilíbrio, assim, que tem que passar por autoconhecimento, tem que passar pelo líder estar equilibrado. Gente, você vê pessoas que estão na liderança completamente desequilibradas. E aí essa pessoa vai ficar doente. Não vai ser sustentável você ficar completamente desequilibrado por 20 anos. Você vai abrir algo da sua vida. Vai faltar saúde, vai faltar relações humanas verdadeiras, vai faltar um relacionamento, vai faltar relacionamento com seus amigos. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, tem que ter proximidade, tem que ter relacionamento humano, senão não é saudável, assim. Então, eu gosto muito mais dessa vertente. Acho que não existe liderança sem proximidade, não existe liderança sem coração. Eu brinco, se um líder não tem o coração pulsando forte, ele não vai ser um bom líder. E, normalmente, as decisões mais difíceis de liderança, se você ouve seu coração, dificilmente você erra. Seja para fazer um desligamento, seja para fazer uma contratação. Então, seja para dar um feedback. Seja para dar um feedback. E os melhores feedbacks, os que mais mudaram a vida das pessoas, foram difíceis. Muitas vezes, a pessoa chorou, a pessoa não queria ouvir aquilo. É difícil para ela aceitar algo que ela não queria, ou que ela, a vida inteira ela lutou contra, mas ela não conseguiu não deixar aquilo transparecer. Mas se você ajuda no processo, se você auxilia, se você abraça, se você acolhe, se você entende a crença que está por trás, que gera esse comportamento, se você entende o histórico familiar da pessoa, que às vezes trouxe aquele comportamento para o dia a dia, se você entende a estrutura familiar dela, às vezes no momento, você potencializa, você trata, né? Então, o ser humano precisa estar bem. É um ser humaninho do outro lado. Seu coração. Estava falando, é o CPFzinho. Tá lá sentado do outro lado, muitos não é corações. a entidade. Eu sei que o Rodrigo já ouviu coisas por aí que eram bem contra essa vertente, né? Muito. Eu acho que é isso, né? Do Masterchef num passado aí, paciência que ela tá ouvindo. Se é que ela tá ouvindo. Mas um dia eu ouvi, a gente não tá aqui para fazer amigo, a gente tá aqui para entregar resultado. E aí você fala, nossa, isso aí foi o quê? Em 1550? Não, há 5 anos atrás, mais ou menos. Aí
você fala, cara, não é por aí. Porque hoje você passa muito tempo dentro da empresa com todas essas pessoas, online ou não. Você tá ali e é uma pessoa do outro lado. E se essa pessoa quebra todas essas crenças, ela não vai te entregar resultado, simples assim. E o que eu acho interessante é que também mudou, né? A gente está falando de transformação, Sim. e também mudou demais o tempo que as pessoas passam nas empresas. Então, quer dizer, as empresas passam, mas o profissional fica e vai encontrar outras pessoas com quem já trabalhou. Então, às vezes, você reencontra e você fala, ai, que bom que eu tratava bem aquela pessoa. Poxa, você não precisa ter esse tipo de preocupação se você cria uma carreira consistente, coerente e humana, né? Com esse olhar, assim, que você, de fato, se preocupa com as pessoas, porque hoje você pode estar numa empresa que te pressiona, que quer resultados, metas acima de tudo, e amanhã você está em outra, com outro perfil, com outro propósito, encontrando aquela mesma pessoa e que talvez seja agora o seu chefe, né? Isso é o que faz a diferença, assim, na vida das pessoas. Então, pra mim, é o que me motiva, é o que me faz muito feliz. Tem uma história muito legal, que pra mim, vira e mexe, eu converso com várias pessoas que foram dos meus times anteriores e troco para coisas boas, coisas difíceis. Às vezes a pessoa tá passando por algum momento, pede meia hora para conversar, a gente faz um almoço, bate uma conversa, enfim. Mas tem uma pessoa que marcou bastante minha vida. Eu não tava no iFood ainda, uma empresa anterior que eu trabalhei. Eu fiz um processo seletivo e lá era obrigatório a pessoa ter faculdade. E eu queria contratar a pessoa para o time comercial ali. E ela não tinha faculdade. Mas ela era uma mãe com 2 filhos. Ela teve um relacionamento que não foi muito legal lá atrás. Foi mãe super jovem. E aí ela fez entrevista. Mas sabe quando o coração fala, gente, essa mulher, ela tem uma energia e ela vai vender o que eu pedi pra ela vender. Se eu pedir pra ela vender esse copo d'água, ela vai vender esse copo d'água por R$100. E ela vai entregar. Ela tinha muita vontade. Gente, assim, foi um caos pra conseguir contratar, porque uma empresa super regrada, não sei o quê, você tinha que quebrar todas as regras. Eu demorei, acho que uns 30 dias pra conseguir liberar a contratação dela. Aí eu te chamei pra conversar, falei assim, olha, eu não poderia estar te contratando. Eu amei você, eu tenho certeza que você vai entregar tudo que eu preciso, mas eu preciso que se você entrar, você assuma um compromisso comigo, que você vai fazer faculdade. E ela falou assim, tá bom, se você me der essa vaga, eu vou fazer faculdade Nossa. e vou tirar as melhores notas. A pessoa entrou na faculdade. Se formou. O dia que ela se formou, ela me mandou mensagem chorando. Lindo. Ai, gente. Transformou minha vida. E você me deu uma perspectiva que eu nunca tive. Que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar numa multinacional, que eu pudesse ter uma carreira. Hoje a pessoa tá lá, já foi promovida, entrega, bate meta, formada, criando os filhos. Que legal. E, tipo, mudou a vida dela, sabe? Mudou a perspectiva. Eu acho que é disso que a nossa história conta, sabe? Hoje eu tenho dentro do meu time, eu tenho ex-entregadores, que eram entregadores do iFood e que hoje são profissionais de vendas. E que eles falam, cara, eu amo isso aqui que eu faço. Quando eu acordo e vejo que tá chovendo do lado de fora, eu agradeço antes de começar a trabalhar, porque eu sei que a oportunidade que eu tô tendo é incrível. E, gente, é meu high performance, tá? Ele entrega 300% da meta. Os dois, assim. E aí, gente, é isso. Às vezes, a pessoa, sabe? Então, assim, é pra isso que serve líder, sabe? Não pra... Isso, mas tem que gostar. Eu acho que assim, hoje já com meus 43 aninhos, eu tenho um propósito de liderança que hoje é transformar a vida de pessoas, independente de que empresa que eu esteja. Resultado é bom, eu entrego, tá tudo certo. O básico, a gente tá lá de novo numa instituição de caridade, mas é o quanto eu consigo impactar aquela pessoa, o quanto eu transformo a pessoa. E tem que gostar, tem que ter um dom, tem que ter esse coração ali. E é difícil isso no mercado. Você olha profissionais hoje de liderança, ter todo esse equilíbrio é difícil achar. A gente usa uma frase bastante, até meu chefe fala muito ela, eu falo muito ela, que é resultado pesado com clima leve. Então a gente tem que entregar muito resultado, vai bater recorde, vai bater todas as metas e pode dar meta difícil que vamos fazer. Estamos aqui para isso, né? A gente vai entregar crescimento, vamos arrebentar. Só que o clima tem que ser leve, tem que ser gostoso, você tem que estar feliz, você tem que estar se desenvolvendo, sabe? Tipo, tem que ser gostoso, tem que estar bom, tem que gostar do Rodrigo para trabalhar com o Rodrigo, sabe? Então, se não tiver isso, gente, não vale a pena, você vai passar 8, 10 horas do seu dia chorando ali que o trabalho tá ruim, não vale a pena. Sabe? Ou não querendo ir para o trabalho, que é a sensação que você fala, gente, por que eu tenho que acordar hoje? E se eu tiver esse sentimento, quem tá ouvindo tem esse sentimento, vaza. E você tocou num ponto importante que eu acho que é de horizonte.
também, porque muito se falou, principalmente na chegada desses super aplicativos, na uberização da mão de obra, né? Então, puxa, essa mão de obra que acabava sendo, entre aspas, explorada por esses grandes negócios e essas metas muito altas, esse crescimento exponencial. Mas, por outro lado, a gente vê que a tecnologia ela vem abrindo um horizonte para muitos jovens que não tinham, espelhados até nas gerações anteriores, tinham no horizonte subempregos ou aquela ameaça constante do desemprego, né, por falta de uma formação. E hoje, e aí eu queria chegar no iFood para entender, puxa, hoje eu preciso ter um diploma universitário para entrar no iFood? Existe sim essa possibilidade de eu começo como então entregador. Como é que eu faço como é que esse plano de carreira? Como é que eu dou esse salto? É uma oportunidade para quem está ouvindo também para olhar para o iFood não só como o entregador, como um primeiro emprego, como um bico, como um momento de emergência, mas olhar para isso como uma porta de entrada. Eu acho que a transição a tecnologia abre várias portas, a gente tem várias frentes diferentes. Uma delas, com os entregadores especificamente, a gente tem alguns processos de educação para tentar ajudar e fazer o ecossistema ficar mais saudável. Então, tanto formação de primeiro grau, colegial, então a gente acabou de ter uma turma agora de entregadores se formando, super legal. Então, a gente ajuda nesse processo. A gente tem Potência Tech, que é uma instituição que a gente consegue dar bolsas para aprender tecnologia para jovens que não têm dinheiro ou não têm possibilidade. Então, as pessoas se inscrevem e ganham bolsas de estudo para estudar tecnologia. E a ideia é a gente formar profissionais de tecnologia nos próximos anos, porque o Brasil precisa muito desses profissionais. O mundo precisa, né? Puxa, as vagas estão aí na tecnologia e, poxa, tem tanta gente precisando de uma oportunidade e tá todo mundo aprendendo junto, né? Porque a tecnologia vai evoluindo. Exato. A gente tem uma parceria com a Galena. A Galena, ela tem um processo, durante 4 meses, a pessoa fica estudando, a gente personaliza exatamente os cursos que eles vão ter durante esses 4 meses. Depois de 4 meses, a gente contrata como primeiro emprego. Normalmente, jovens de 17, 18 anos. A gente contratou 18 pessoas agora no time, que são jovens de baixa renda, primeiro emprego, que fizeram os 4 cursos, os 4 meses de curso na Galena. Então, é um processo, é uma forma de inclusão. Então, tem vários projetos. Acho que, se alguém está interessado, procure pelos processos de educação do iFood. Tá bem fácil de encontrar na internet. Vai no iFood institucional, a gente tem vários projetos de educação lá dentro. E tem várias gamas de possibilidades para você entrar, assim. Desde o jovem para o primeiro emprego, até o Potência Tech, que é para você aprender algo e entrar em tecnologia. Para os entregadores, tem bolsas de estudos, tem vários processos para eles estudarem e estarem mais capacitados para novas funções. Então, é um processo, assim. Obviamente, temos 5 mil food lovers, não é um caminho para todas as pessoas, uma quantidade, é um ambiente limitado. Mas sim, gostaríamos muito que o Brasil tivesse excelentes profissionais e que a gente pudesse ajudar nessa educação e deixar pessoas mais qualificadas, assim. Que legal. Muito bem. Com isso, então, como uma palavra de esperança, né? Porque eu acho que, putz, a tecnologia ela serve para isso, assim, para a gente poder realmente transformar a sociedade, né? A gente falou de mudança de comportamento, de consumo, mas a gente está falando também de uma mudança social, de uma sociedade que ainda está muito desigual, né? E que a tecnologia acaba criando esse parâmetro de mais desigualdade, se não houver esse tipo de programa, né? Deixa eu te falar um ponto, assim, que eu esqueci de trazer aqui, mas que é super relevante. A gente tem muito o empreendedor brasileiro, né? Que muitas vezes tem a pessoa que é super estruturada e conhece tudo e tá pronto, mas no restaurante a gente tem muito empreendedor que não tá tão preparado. Porque não conhece algo de finanças, ou porque não está acostumado a lidar com gestão de estoque, ou porque ainda tem dificuldade com a legislação trabalhista, que não é fácil, legislação brasileira. Então, a gente tem o Decola Restaurante, que é um ambiente onde a gente tem vários cursos gratuitos para o restaurante.
para ajudar a desenvolver o empreendedor também, para que ele ganhe conhecimento, para que ele fique com o negócio dele cada vez prosperando mais. Então, Decola Restaurante. Que legal. É uma Não, plataforma porque, diferente. gente, eu acho que a gente entrevista... Bom, empreendedorismo é a minha área, assim, de estudo há mais de 10 anos. E a gente vê principalmente as mulheres empreendedoras, a primeira coisa que elas querem empreender é comida, né? Então, elas fazem bolo, elas fazem salgado para fora, mas começa porque elas cozinham muito bem e quando elas fazem essa transformação para um negócio... Cara, aí vira um bicho de 7 cabeças, porque precisa aprender a precificar, precisa aprender a gerir estoque, precisa aprender... E o restaurante com perecíveis é um bicho de 7 cabeças de fato. E muita gente pega o FGTS e investe num restaurante. Antes de abrir, fecha as portas e quebra as pernas, né? Quer dizer, tem uma ciência para restaurante que é realmente importantíssima esse tipo de programa para as pessoas mergulharem. Exato. É super legal, é fácil e tem várias modalidades. Ela tem vários tipos de curso. As pessoas podem escolher, é gratuito, podem escolher e fazer o que mais tem a ver, o que ele mais está precisando ali. Desde como montar um melhor cardápio para ele ser atrativo e eu ter os itens que vendem na quantidade correta para ter uma gestão de estoque correta, até gestão financeira, que é algo bem mais complexo. Então, é bem legal e é muito importante. E a parte do nosso ecossistema também. Sem dúvida. Desenvolver como um todo. Pensar em ecossistema, você precisa desenvolver todos os atores, né? Você precisa ter restaurantes saudáveis que saibam entregar, porque isso também reflete no seu resultado, né? Precisa ter usuário satisfeito, porque isso reflete no seu resultado. Quer dizer, os entregadores também crescendo, estimulados, entregando mais felizes, né? Assim, chegando mais inteiros, né, para essa entrega. Pelo tamanho, a responsabilidade é essa de cuidar do sistema, senão ele não sobrevive. Exato. Né? Eu tenho consciência dos restaurantes que eles precisam ser educados, eu tenho consciência da entrega. Pelo tamanho que o iFood é hoje, tem que cuidar de todas essas partes de ecossistema. Eles continuem evoluindo. É uma responsabilidade mesmo que vem junto com essa conquista, né? A gente fala de carreira, puxa, conforme vai crescendo, vão crescendo as responsabilidades também. E assim também numa empresa como o iFood. Olha, muito bem. Quer dizer mais alguma coisa, Rodrigo? Não, eu sempre fecho que assim, às vezes eu sou o noob da relação aqui do bate-papo. Hoje eu aprendi um monte de coisa, né? A gente falou de tecnologia, a gente falou da mudança do iFood nessa pandemia, o pós-pandemia. A gente conheceu um pouquinho do iFood para dentro, que é super importante, né? Bate um coração ali também, não é só a entrega. A gente conheceu Judite, pessoas de gestão, pelo amor de Deus. Vamos atrás dessa Judite, porque a gente precisa fazer um feedback um pouquinho melhor. Conhecemos a parte da educação do iFood. Então, assim, conhecemos muito mais, né, do que só o aplicativo que a gente conhece. Agora o seu próximo pedido já vai ser com outra consciência. Será hoje, talvez? Com certeza, te conhecendo. Talvez. Com certeza. Você tem cozinha na sua casa, Rodrigo? Eu tenho, e pior é que eu adoro cozinhar. Mas, gente, é loucura do dia a dia, né? E o home office, todo mundo fala, não, aí eu tive tempo. Mentira, tu não tem tempo. Aí você teve que ir lá encurtar o teu almoço. Então o iFood é um bom parceiro hoje pra mim. Sabe qual é o problema? O iFood ainda não lava a louça. Vai aparecer um Porque se tiver esse servicinho, já pensou? Fica a sugestão. Menos restaurante, mais mercado. Não, é só aumentar esse item, não precisa diminuir. Mas é que aí também atende quem? Cozinha, tá com preguiça de lavar a louça. Ana, muito obrigada. Desculpa qualquer brincadeira. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, eu adorei o bate-papo. Obrigada por essa manhã aqui que a gente teve em conjunto. Acho que aprendi muito com vocês também. Acho que é sempre bom falar de tecnologia, falar de liderança, falar de educação. Acho que são temas muito importantes e que nós precisamos cada vez mais no Brasil. Então, espero que quem esteja ouvindo aí tenha aprendido alguma coisa. Se a gente conseguir mudar alguma coisa no coraçãozinho de alguém, a gente já está satisfeito. E agradecer de novo mais uma vez. Acho que é isso. Obrigado pelo papo. Obrigada a você e obrigada a você que acompanhou esse papo gostoso, refletiu junto com a gente sobre essas transformações que a gente vem sentindo na pele, no nosso dia a dia, a cada refeição. Compartilhe esse papo com quem você gostar e a gente se encontra num próximo bate-papo aqui. Obrigada e até a próxima.